Muito antes dos grandes reis de Israel, existiu um homem cuja fidelidade a Deus seria colocada à prova como nenhuma outra na história. Jó era conhecido por sua integridade, sua riqueza e pelo profundo respeito que demonstrava diante de Deus todos os dias. Todas as manhãs, ele apresentava ofertas a Deus, preocupado até mesmo com pecados que seus filhos talvez nunca tivessem cometido. Mas enquanto a terra vivia em paz, uma conversa extraordinária acontecia diante do trono celestial. Ali, Deus destacou a fidelidade de Jó, afirmando que não havia outro homem igual sobre a terra. Então surgiu uma acusação que mudaria completamente o destino daquele homem justo. A acusação dizia que Jó só permanecia fiel porque nunca havia conhecido a verdadeira dor. Foi permitido que tudo o que ele possuía fosse colocado à prova, mas sua vida deveria ser preservada. Naquele mesmo dia, mensageiros começaram a chegar trazendo notícias cada vez mais devastadoras. Primeiro desapareceram seus animais, depois seus servos, e a paz daquela família começou a desmoronar. Antes que pudesse compreender a primeira tragédia, outra notícia ainda pior chegava diante de seus olhos. Uma tempestade destruiu a casa onde seus filhos estavam reunidos, e nenhum deles sobreviveu. Em poucos instantes, o homem mais próspero da região havia perdido quase tudo o que possuía. Qualquer outra pessoa teria abandonado a fé naquele momento, mas Jó fez exatamente o contrário. Mesmo cercado pela dor, ele decidiu adorar aquele que nunca havia deixado de ser Deus. Mas aquela provação ainda estava longe de terminar, e uma nova permissão seria concedida nos céus. Desta vez, o sofrimento atingiria o próprio corpo de Jó, mas sua vida continuaria protegida. Feridas dolorosas cobriram seu corpo da cabeça aos pés, tornando cada movimento um enorme desafio. O homem que antes era admirado, agora permanecia sozinho, sentado entre as cinzas do sofrimento. Até sua esposa, tomada pela dor, perdeu a esperança diante daquela situação. Mesmo cercado por desespero, Jó se recusava a abandonar sua confiança em Deus. A notícia de sua tragédia percorreu grandes distâncias e 3 amigos decidiram visitá-lo. Quando finalmente o encontraram, quase não conseguiram reconhecer aquele homem tão respeitado. Eles rasgaram suas roupas e permaneceram em silêncio durante vários dias. O silêncio parecia mais pesado do que qualquer sofrimento que já haviam testemunhado. Quando o silêncio terminou, começaram perguntas que feririam ainda mais o coração de Jó. Eles acreditavam que tamanho sofrimento só poderia ser consequência de algum pecado escondido. Mas a verdade era muito maior do que qualquer um deles podia compreender. Mesmo sem entender o motivo de tanta dor, Jó continuava procurando respostas diante de Deus. As noites pareciam intermináveis, mas sua esperança ainda permanecia viva. Então, quando toda a esperança humana parecia desaparecer, algo extraordinário começou a acontecer. Do meio de uma tempestade majestosa, Deus finalmente respondeu ao homem que nunca havia deixado de confiar. Em vez de explicar cada sofrimento, Deus revelou a imensidão de sua sabedoria e de sua criação. Cada pergunta revelava que existiam mistérios muito maiores do que qualquer ser humano poderia compreender. Naquele instante, Jó percebeu que sua confiança precisava ser maior do que sua necessidade de respostas. Com humildade, ele reconheceu que havia falado sobre coisas grandes demais para seu entendimento. O homem quebrantado começava a ser restaurado primeiro por dentro, antes de qualquer mudança ao seu redor. Então Deus voltou seu olhar para aqueles que haviam julgado injustamente o homem fiel. Jó orou por seus próprios amigos, mesmo depois de tudo o que havia sofrido. Naquele momento, a restauração começou de maneira que ninguém poderia imaginar. Tudo aquilo que havia sido perdido começou a ser multiplicado diante dos olhos de todos. A alegria voltou a habitar aquela casa que um dia havia sido consumida pela tristeza. Os anos passaram, e Jó voltou a viver dias de paz, honra
e abundância. Sua história atravessou gerações como um testemunho de perseverança, humildade e fé inabalável. A verdadeira vitória de Jó nunca foi recuperar suas riquezas, mas permanecer fiel quando parecia não existir mais esperança. Porque a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança naquele que governa todas as coisas. Mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que seu propósito continua perfeito. Foi essa confiança que transformou a maior provação da história em uma das maiores demonstrações de fidelidade da Bíblia. E até hoje, o nome de Jó continua lembrando ao mundo que a esperança pode sobreviver até mesmo à dor mais profunda. Assim termina a história do homem que perdeu tudo, mas descobriu que a presença de Deus vale infinitamente mais do que qualquer riqueza da terra.